es un privilegio poder tener esta presentación en el final. El caso de Odebrecht que estamos viendo acá es casi una primicia de lo que va a ser un caso de estudio en tantas universidades. Porque hace un rato estaba hablando con alguien de Siemens que me contaba, nosotros tuvimos nuestra historia, pero la verdad que ya pasó hace bastante tiempo, y la verdad es que no es frecuente encontrar compañías que están en un proceso de crisis tan profundo y que en tan poco tiempo ya tienen una historia para contar. Y aún cuando esa crisis continúa, no es que tiene una historia para contar y la crisis se resolvió. No, no. A ver, si vimos en los diarios, simplemente hace 2 días uno de los testigos del caso murió con cianuro. O sea, están pasando cosas en el aspecto legal, político, y en la Argentina también sabemos que la implicancia del caso Odebrecht, estamos esperando que se acuerden el Poder Judicial de ambos países para tener claro cuál será el impacto finalmente también en nuestro país. Pero la verdad es que quería simplemente hacer esta pequeña introducción, ver qué espejo tenemos, qué lecciones tenemos para aprender en la Argentina del caso Odebrecht, pero ya voy a dejar el testimonio en primera persona y después conversaremos un poquito nosotros y abriremos algunas preguntas con el público. Gracias pela invitação. É um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco de nossa experiência, que não é chica. São 5 anos, né, que estamos aprendendo na dolor. E quando aprendemos na dolor, os logros são muito mais rápidos. Se aprende em cada segundo e não a cada semana. Antes de mais nada, eu não hablo espanhol, então vamos falar em portunhol. Se não entendes algo, por favor, eu hablo mais despacito e estamos listos para seguir. O desafio de compliance hoje na Odebrecht tem 2 grandes pilares. O pilar de fomentar uma cultura de conformidade agregada a um processo rastreável de conduta ética íntegra e transparente. Esse processo rastreável não tem segredo. Odebrecht está implementando em todas as operações, em todos os lugares do mundo, não somente na Argentina, independente se cerramos acordo com as autoridades ou não com as autoridades, é DNA de Odebrecht hoje, a implementação de um sistema que é realidade de conformidade que mira as melhores práticas mundiais. E a outra grande desafio de compliance da Odebrecht é estar em compliance com todas as obrigações de todos os acordos que estamos firmando com as autoridades. Não é nenhum honor, pero é um grande facilitador para nós hoje estarmos sendo monitorados por 2 grandes autoridades. As autoridades americanas e as autoridades brasileiras. É a única empresa do mundo que está sendo monitorada ou que foi monitorada na história por 2 autoridades ao mesmo tempo. E para nós isso é muito interessante para a evolução e amadurecimento da compliance. É muito importante porque os monitores apenas aceleram o processo. E para nós é ainda mais confortável falar sobre o que hicimos, porque as autoridades estão dentro de casa chequeando. Então, se não querem confiar nos executivos, as autoridades estão em nossa casa há 2 anos, estamos começando o 3º ano de monitoreio e tudo que estamos fazendo está abaixo de escrutínio total. Então, falar o que já hicimos é muito confortável para nós. Eu trouxe um vídeo que habla do momento que divulgamos que começamos a colaborar hasta agora, quais foram as grandes ações. Isso desde março de 2016 hasta agora. Pero é importante salientar que a transformação de Odebrecht, os aprendizados de Odebrecht começaram em junho de 2015. São há 5 anos que estamos aprendendo e temos muitas histórias para compartilhar, principalmente porque hoje vemos muitas empresas no mundo, especialmente acá na Argentina,
cometendo os mesmos errores que Odebrecht cometeu em 2015. ¿Anticipamos el primer error? No, después del video. Después del video vamos con el primer error. O grupo Odebrecht anunciou que decidiu colaborar com a investigação sediada em Curitiba. Um sistema de conformidade eficaz emana de cada um dos integrantes. O foco da Odebrecht S.A. e dos negócios está em renovar e crescer, para atuar simultaneamente em 3 dimensões: reconciliar o passado, ultrapassar o presente e construir o futuro. I believe that Odebrecht has an opportunity to have a significant positive impact. It's a new Odebrecht, it's a much stronger Odebrecht with a huge potential of opportunities. A nova Odebrecht é uma Odebrecht que não pactua e não tolera corrupção em todas as suas formas. Estamos convencidos e seguros que qualquer conduta não ética fere a sociedade, fere as leis e prejudica a reputação da empresa e das pessoas que ali trabalham. E estamos seguros também que nos países não podemos nunca ter a excusa de condições culturais, locais, como justificativa para hechos não legais. E por esses motivos todos que decidimos contribuir com as autoridades, continuamos contribuindo com as autoridades. É por isso que Odebrecht continua na primeira página de muitos jornais. Isto é consequência da contribuição com as autoridades que foi divulgada em março de 2016. Antes de março de 2016, tínhamos 2 anos que estávamos solamente negando. E descobrimos que negar o que é óbvio se constatar foi dos grandes errores e aprendemos com esse erro. Esto es importante en términos de ver los espejos con la Argentina. Estábamos charlando un poquito. Durante 2 años, ante las denuncias, la política de la compañía fue negar absolutamente todo. Sí. Luego empezaron a admitir un poco. Bueno, hubo alguna colaboración, pero muy poco. Y finalmente hubo una decisión que vino directamente de la compañía de una colaboración abierta. Definitiva, não aberta, definitiva. Não é
la comprobación que la colaboración de Odebrecht fue definitiva, que 78 ejecutivos firmaram acordo com as autoridades brasileiras por ter reportado coisas não legais hechas ao longo de muitos anos em vários países. Nossa transformação não começou em março de 2016, quando divulgamos para todo o mundo que estávamos listos a contribuir com as autoridades. Nossa transformação começou muito antes. Começou quando estávamos coletando as informações para prestar às autoridades. E ponto também muito importante da transformação de Odebrecht é que muitas empresas no mundo esperam o acordo com as autoridades para pensar a transformação. A Odebrecht pensou a transformação muito antes de firmar qualquer acordo. O sistema de conformidade que hoje está abaixo do escrutínio das autoridades pensou a ser implementado muito antes do acordo firmado, porque sabíamos que estávamos decididos a firmar um acordo, estávamos decididos a contribuir com as autoridades, e se as melhores práticas mundiais de conformidade, de compliance, conformidade igual compliance, as melhores práticas de compliance estão à vista de nós outros, para todos que queiram mirá-las, por que não pensar em implementá-las antes de sermos obrigados a? Assim, quando os monitores das autoridades brasileiras e americanas chegarem ao Odebrecht, já encontraram muita coisa hecha, já encontraram um vasto ambiente já bastante amadurecido em termos de controles internos, de compliance, o que é muito importante. A mudança começou com o topo. A compliance não era um departamento na Odebrecht. A compliance faz parte do DNA de todos os empregados e começou do topo. Não é à toa que uma das principais mudanças, e as mudanças básicas, foi a poner a compliance vinculada ao Conselho de Administração. A maior instância e maior poder da companhia. Cambiamos também o Conselho de Administração. Não temos as mesmas pessoas que teníamos no passado. Temos hoje conselheiros independentes. E estamos falando de uma companhia que é familiar. Não temos obrigações alguma de ter conselheiros independentes ou externos, mas optamos por ter, além de externos, conselheiros independentes com nós. Isso não é esperado de uma companhia de controle familiar, que o dono é o chefe. Mas isso foi uma decisão de Odebrecht. Cada empresa tem que avaliar dentro do seu desafio, dentro do seu ambiente, o que queres implementar. Não existe o certo ou errado. A compliance é do tamanho que a empresa queira implementar para garantizar que estamos fazendo a coisa certa, da forma certa e no tempo certo. Tem que ter as três coisas muito bem hechas e linkeadas. Olga me decía que antes de este caso la palabra auditoría interna era casi una mala palabra en la compañía. Total. ¿Cuántas personas trabajaban en Odebrecht hace 3 años y cuántas trabajan hoy? Éramos 200.000 pessoas, hoje somos 60.000 pessoas. Isto não somente por conta da crise Lava Jato, pero da crise mundial de petróleo, da economia mundial, da recessão, pero a Lava Jato impactou profundamente as empresas brasileiras, que está passando acá também. ¿Cuántos trabajaban en Odebrecht Argentina y cuántos trabajan hoy? Trabalhamos acá 10.000 e hoje trabalham menos de 1.000. São mais de 9.000 postos de trabalho que foi se perdido por conta das consequências da crise. ¿Qué porcentaje del management de alto directivo es completamente nuevo y cómo pudieron identificar el management que no estaba involucrado en las causas de... Porque, digamos, dentro de esa gran auditoría interna, lo más difícil es poder finalmente distinguir hasta dónde llega la línea de complicidad, de responsabilidad, de obediencia o de ignorancia, ¿no? Eu não tenho em números agora para compartilhar com vocês. Afinal de contas, Odebrecht não é uma empresa, é um grupo de empresas que tem 9 negócios muito grandes. Então, não tenho número de quantos executivos são novos, pero imagínate que 78, executivos, muitos deles eram CEOs das empresas que nós tínhamos,
colaboraram com as autoridades e não estão conosco mais. Todos esses executivos foram reemplaçados por outros líderes. Então, os cambios foram muitos nos últimos 5 anos. ¿Qué fue lo más difícil para vos a la hora de analizar e implementar los cambios? ¿Cuál fue el mayor obstáculo con el que te encontraste? Era uma pergunta que me hace com muita frequência em todo o mundo, pero os compliance officers que têm desafios que eu escutava é de implementar, de pensar, para falar a verdade, eu não tive nenhum problema em ajudar a companhia a implementar uma cultura nova. O ponto de partida de Odebrecht foi: estamos decididos a cambiar, e quando temos del topo ao mais baixo nível dispostos com energia para cambiar, é muito fácil fazer o cambio. As mudanças que temos feito de grande magnitude e impacta toda a operação de Odebrecht em 26 países, não somente acá. Tudo que está acá impacta a Argentina, impacta todos os outros países que nós estamos. E quando estamos com todos os empregados com energia para cambiar, porque os empregados que não estão mais gostariam de voltar a trabalhar na Argentina, na Odebrecht, e os empregados que estão têm muito também orgulho Sim. de trabalhar, e essa energia, essa paixão pela empresa, pelas qualidades que a empresa tem, apesar dos erros, hace mover essa transformação. Isso é apreciado pelas autoridades também, que estão vendo esse cambio todos os dias. El tema del desafío pendiente en Argentina, entonces, es finalmente que la causa avance. La causa está stand-by. En su momento se creía que involucraba únicamente al gobierno anterior, luego vieron que había implicancias con algunos protagonistas que están relacionados con este. Mi pregunta es, ¿cuál es la posición de la compañía a la hora de colaborar con la justicia argentina? Eu tenho entendido que não creio que está em stand-by, parado as coisas. Meu entendimento é que as autoridades argentinas estão trabalhando para desenvolver procedimentos e processo que possa suportar a colaboração das empresas. E do lado de Odebrecht estamos listos, no próximo segundo, para contribuir com as autoridades argentinas, falar, sermos transparentes com o que hicimos, reconciliar nosso passado, pagar as multas, ressarcir a sociedade de todos os danos que podemos ter causado. Estamos listos também em termos de operacionais de condutas éticas, procedimentos, controles internos. Estamos listos para operar. ¿Y están listos para decir que no? Sim, dos compromissos de Odebrecht é dizer não a qualquer oportunidade de receita, trabalho, projeto que conflite com nosso compromisso de combater a corrupção em todas suas formas. Bueno, muchas gracias. Abrimos ahora, antes de despedirla, si quieren, ¿hay alguna pregunta para compartir? Não existe pergunta difícil, podem nascê-las. Não mordo. Bien, allá. Não, eu trabalho na Odebrecht S.A. desde 2016. Eu pensei em Odebrecht em abril de 2016, justamente para ajudar a companhia a fazer o câmbio. Como foi essa decisão de ir a esta empresa no marco deste conflito? Para falar a verdade, o sonho de qualquer pessoa que tenha paixão pelo tema compliance, não existe melhor lugar para estar que não seja Odebrecht. Porque os conflitos que mira, em uma semana estarei em Frankfurt, o encontro dos 20 maiores CCOs do mundo, com os desafios maiores do mundo em termos de compliance. E o que eu escuto, me encontro com estes tipos todos os anos. E o que escuto dele, meu budget não é mais o mesmo, porque me frearam acá, porque tiraram poderes de lá. Mira, em Odebrecht, até o momento, eu não tenho esse tipo de problema. Então, quando me invitaram para assumir essa posição, me invitaram porque eu havia já provocando a companhia nesses temas
e não tinha no passado o retorno que eu necessitava ter, e me chamaram, mira, Olga, recorda-te que nos anos anteriores, em uma das empresas do grupo, vos tinha provocado assim, 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 mira, agora é o momento, está a hoja em branco, é tuya. Haça tudo que lo ves no mundo, temos o campo listo para você operar. Eu disse, mira, se eu não consigo, é muito feio a Chief Compliance Officer sair em 3, 4 meses. E se eu não tenho as coisas listas para hacer e empiezam a ter os frenos, eu me vou. E estou até agora. São 3 anos de muito trabalho, muito desafio, aprendizado gigante, lidando com as autoridades mundiais, não é fácil. Eu não lidero a reconciliação do passado. A reconciliação do passado está com os advogados. Pero eu interactuo com as autoridades para garantizar que os compromissos firmados estão sendo implementados de forma efetiva. Então, o que me levou a aceitar esse desafio na Odebrecht foi ter paixão pelo tema compliance. Por exemplo, a humildade de Odebrecht é outro câmbio. Odebrecht, no passado, é uma empresa muito dona de si própria, muito sou la mejor, the best. Hoje temos uma postura muito mais sencilla em relação a ouvir o mundo. Não sei se miraste acá, temos novo conselho de administração com independentes e também formamos um conselho de notáveis mundiais. Entre esses notáveis, pode ouvir acá, George Kell. George Kell é o fundador do Pacto Global da ONU. A outra pessoa é Tensi, uma professora maestra de Harvard. Temos também como conselheiros global George Moody Stewart, James Brooks, executivos que são notáveis no mundo em temas de compliance, integridade. E esses executivos aceitaram o desafio de serem conselheiros globais de Odebrecht, e nós estamos aprendendo também com o que o mundo espera da Odebrecht. Afinal de contas, estamos em 26 países, proporcionávamos 200.000 posições de trabalho no mundo e queremos continuar a prover desenvolvimento aonde estamos operando. Ese cambio de postura es interesante porque Marcelo Odebrecht tiene una reputación en Brasil de ser una persona muy, ella decía, poco humilde, digamos, tenía esa reputación, y no por estar en la lista de Forbes de los más ricos, yo estaba 10º en la lista de los más ricos, eso no era motivo, pero la verdad es que el cambio de estar 2 años en prisión, creo que debe haber quizás modificado en algún punto. Pero Marcelo no está más hoy en la operación. No, ahora Marcelo está, no tiene... Por eso, no tiene ningún vínculo. Ningún vínculo. Y eso modifica también que el top de la compañía transmite una cultura diferente. Sí. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Tenemos? Sí, Tomás. No, yo quería reforzar la pregunta de Alex respecto de problemas en la colaboración entre la justicia argentina y brasileña para hacer efectivos tanto los testimonios de brasileños para la justicia brasileña que opera en Argentina y los testimonios brasileños en Argentina. ¿Cuál es la posición de la compañía en esa dificultad? A posição da companhia é colaborar indistintamente com as autoridades. Estamos listos para contribuir e colaborar com as autoridades argentinas. O que se passa agora, que tenho entendido, é que as autoridades brasileiras estão em comunicação com as autoridades argentinas. Isto leva um tempo, é um processo, e estamos acá, nós listos para o momento que as autoridades argentinas digam é a hora, ok, estamos acá para contribuir, para pagar as penalidades que sejam estipuladas como necessárias, estamos listos também para operar. Hago la aclaración, el problema es que cuando vengan a declarar
no pueden volver a ser condenados en la Argentina. La negociación pasa para que estos colaboradores que ya tienen condena en Brasil no sean condenados por el mismo hecho en la Argentina. Isso. Creo que esa es la Direito conversación, básico ¿no? do mundo. Uma pessoa não pode ser imputada ou Tá, penalizada pelo mesmo crime 2, 3, 4 vezes. Então, creio que tem um advogado acá, essa é a condição para que isto aconteça. E creio que, iniciando o processo de colaboração com a Argentina, abre-se uma porta muito expressiva para que outras empresas também tenham um conforto necessário, legal, para contribuir também. Porque uma contribuição é muito importante. Em sociedades desenvolvidas, por exemplo, como os Estados Unidos, o governo não tem, assim como creio que a Argentina não tem esse ganas, o governo tenta preservar a empresa. Reconcilia o passado, paga as penalidades, pune as pessoas que fizeram algo não legal, pero os governos tentam preservar a empresa para preservar a economia, preservar os investimentos, a atratividade de crédito, porque se não tem empresas, como se move a economia? Otra gran, y no quería dejar de decirlo, porque como dijo Romina, después si no me voy a quedar preocupado que no lo comenté, una de las grandes diferencias también de la colaboración de Odebrecht es que no fue solamente testimonial, sino que aportaron pruebas concretas para que apareciera el dinero y para que quedara clara la ruta del dinero. Y esa es una gran diferencia que tenemos hoy con la causa de los cuadernos, donde las pruebas son solamente testimoniales y todavía no llegan a detectarse la ruta del dinero e incluso el dinero físico. ¿Se pudo recuperar aparte dinero físico de los casos de Odebrecht? Sí, muchos fueron ressarcidos y volvieron para las autoridades. ¿Tenemos alguna pregunta más? Bueno, yo quería agradecer a Olga especialmente. Muchas gracias por este testimonio. Me parece que el caso de Odebrecht, como dije antes, va a estar en muchas escuelas en universidades del mundo y me pareció muy oportuno para cerrar este primer evento de compliance. Antes en la vida de las empresas, antes de estar nas universidades, porque o que é importante é que lograrmos cambios em como se fazer negócio, porque temos que lograr os cambios na relação público-privada, privada-privada, não importa qual seja a relação, temos que lograr o cambio como hacemos negocio en cualquier lugar del mundo. Olga, muchísimas gracias.